Boa, a Camila, a Camis, a Camis Garcia perguntou o seguinte: se há mudanças na alimentação e na prática de exercícios, só o cortisol alto pode atrapalhar resultados e piorar o desempenho? Camis, depende do valor desse cortisol. Mas quando a gente pensa num cara que faz atividade física a gente conta como se fosse um estresse metabólico. Então tende a puxar um pouquinho mais o cortisol para cima. A gente costuma ver um cortisol aqui um pouquinho mais alto em pacientes que fazem atividade física, principalmente aqueles que estão no processo de emagrecimento. Porque o corpo está totalmente em alerta, ele está perdendo a reserva, gordura, ele está aumentando o gasto, músculo. Então ele tenta aumentar o cortisol para reverter esse processo. Né? Não é só o cortisol, existem outros fatores, outros pontos também relacionados à melhora, né? ou à proteção do corpo, mas o cortisol ele vai fazer você aumentar a resistência à insulina, ele faz aumentar a fome, ele aumenta a gordura visceral, além de baixar um pouquinho da testosterona. Mas no caso seria essa aqui, aumenta da insulina, da fome e aumenta da gordura visceral. Então ela pode atrapalhar no desempenho. Mas um processo de emagrecimento, Camis, você pode ter uma alteraçãozinha do cortisol que é normal. O que é ideal, não passar de 20, 25. Porque aí você começa a ter alguns efeitos adversos correlacionados ao uso ao aumento desse cortisol. Mas para quem está treinando, principalmente quem está começando, aquele cara ali que está sedentário há 1 ano, 2, começou a treinar, os primeiros 6 meses dele o cortisol vai tender a subir. Porque aquilo ali é um estresse metabólico. Pegar uma anilha de, 20 quilos, botar nas costas e agachar, é um estresse metabólico. Aquilo ali, para um cara que nunca fez atividade física. Sim. Né? O cara tá lá, sempre comeu errado, começa a fazer uma dieta melhorzinha, mas ao mesmo tempo ele começa a perder a reserva de gordura. O corpo já entende que tem uma coisa errada, ele está perdendo o que ele poupou. Então o que ele vai fazer? Aumentar o cortisol. Então você tem uma alteração, uma flutuação dessa no cortisol nos primeiros momentos, Camis. Depois ele nivela, ele fica mais estável, tá? Uma coisa interessante é acompanhar, né, o cortisol, B. Exato. Porque um cortisol alto constantemente pode atrapalhar também a tireoide, né? Tireoide, até na hipertrofia. Atrapalha a tireoide, porque você para de converter T3, então você começa a ferir o metabolismo. É a nossa máquina, o nosso corpo ele é muito inteligente. Parece que a gente acha que não, mas ele é muito inteligente. Ele está tentando sobreviver todo dia. Eu ouvi uma vez um professor dizendo que o cortisol é um hormônio que ele sai destruindo tudo que tem na sua frente, seja para o bem ou seja para o mal. Exatamente. Se ele está controlado, ele vai te ajudar a queimar gordura, positivo, emagrecer e etc. Perfeito. Se ele está descontrolado, ele vai queimar seu músculo, ele vai sair acumular destruindo. Gordura, exatamente. Porque se você levar em consideração, o cortisol é um hormônio que te ajuda a acordar, te despertar. O cortisol, quando ele está muito baixo, o paciente passa o tempo inteiro letárgico. A gente tem um caso muito interessante aqui na clínica de um paciente que teve uso de corticoide por um período longo de tempo, a adrenal dele parou de funcionar. Então ele meio que dependia do corticoide para poder viver. Caramba! Ele chegou na clínica com 60 miligramas de corticoide e azul. Ele era muito azul. Estranho, era um azul meio cinza, assim. Meio que... Era estranho. A gente foi tratando, mas a gente não consegue tirar ele de 7,5 de corticoide. Porque a adrenal dele não dá conta. E aí você tira o cortisol dele, bum, vai para 5, 3. Aí você tem que botar um pouquinho de corticoide para ajudar. Então é uma fase de compensação ali, porque senão ele continua caindo. Então a gente precisa ficar sempre avaliando esse cortisol por causa desses aí. Tô dormindo mal, vamos ver o cortisol. Putz, eu tô perdendo peso, massa muscular junto, vamos ver o cortisol. Então talvez possa responder a segunda parte da pergunta dela, que foi o seguinte: como explicar uma piora em uma pessoa extremamente regrada, que já treina há bastante tempo e só mudou o cortisol? Então pode ser o cortisol. Se mudou agudamente assim, pode ter sido o cortisol que traga essa piora. E, Camis, como dizia House, todo paciente mente, então nem sempre... Só mudou o cortisol. Só mudou o cortisol e dá regrado 100%. A gente tem os pacientes regrados 100% que comem azeitona. Exato, tem o paciente regrado 100% que coloca 5 colheres de azeite no dia dela e acha que está regrado. Exato. Então o cortisol pode sofrer essa influência se é uma pessoa que já está há um tempo praticando atividade física, tem todos os exames regulares e aí teve uma modificação do cortisol. Aí você tem que avaliar também, Camis, que pode ter piorado a qualidade de sono, né? Eu estou dormindo normal, mas a qualidade do sono pode ter afetado. É aquele cara que, vou tomar um cafezinho depois das 18. Ele vai dormir, pode dormir normal, pegar no sono, ter uma noite de sono e acordar normal no dia seguinte. Só que a qualidade do sono, principalmente para o sono profundo, ela fica prejudiciada. Vai piorar, né? Tem um prejuízozinho do sono profundo. E aí, vai somando isso todo dia. Todo dia eu tomo um cafezinho à noite, todo dia eu tomo um cafezinho depois das 18, todo dia eu tomo um cafezinho depois das 18.
Um mês, você já tá cansado. O segundo mês, você tá exausto. E você fala, puta, tô cansado, acho que eu tô trabalhando muito. Não, é seu sono que não tá recuperando Vou tomar bem. mais café. Vou tomar mais café. Exatamente isso. Aí entra num ciclo absurdo. Tô cansado, vou tomar mais café. Então é exatamente o cuidado que a gente tem que ter. Se ele não mudou alguma coisa, se o sono dele não deu uma piorada, né? Se ele tá treinando muito também, pode mexer no cortisol. Sim, né? sim. Como Se se a diz, dieta é um tá agente certinho. estressor, né? Se o cara tá treinando com uma dieta mais travada tem um tempo, então precisa ajustar a dieta, porque senão o cortisol cai. Perfeito. O paciente que a gente atendeu agora fez isso. Ele tirou a caloria com você. Ele tirou por conta própria, ele não estava pesando, tirou por conta própria. Você tinha botado 100 de carbo para ele, né? Ele estava fazendo 50 porque ele achou que esse 50 no visual era 100. Era melhor. Não, era 100. Era 100. Ele no Ele visual... não estava pesando. Ele no visual achou que era 100. O que aconteceu? O testosterona dele caiu. Por quê? Tava treinando bem pra caramba, mas a alta performance do treino, sem a energia do carboidrato... Sim. Caiu. Testosterona foi pro pau. Foi para baixo. Aí você devolveu a caloria para ele, a testosterona já voltou. Saiu de 200 para 400. Só que ele é novo, então eu preciso subir mais um pouco essa testosterona dele. Tá? Mas é um paciente interessante só pelo fato de ter tirado a alimentação. Gente, isso é uma coisa extremamente importante.